eu vou usar um pouco que a gente pode conversar aqui hoje, falando de meio ambiente, né? Então, o que nós pensamos, né? A gente sempre pensa que meio ambiente é o quê? A natureza, né? Então, a gente fala em meio ambiente, e é o que vem à cabeça. Conjunto das condições. Isso mesmo, começa por aí. Outros só pensam o quê? Riacho, árvore, né? Que a chuva e tudo mais. Então, nós não podemos esquecer que o meio ambiente tem mais alguém inserido nele, que somos nós, humanos. Nós estamos nesse meio ambiente também. Então, nós fazemos parte dele. Então, assim, falando de rádio, né? Depois eu fiquei pensando, o que eu posso falar com um grupo de radialistas, né? Grupos radialistas e radialistas já, sobre esse tema. Então, essas informações não são só de catástrofes ambientais, ou que hoje, no momento, é o que se fala, né? A gente só estuda falando de meio ambiente com catástrofes ambientais. Algumas coisas boas, algumas coisas difíceis, hoje em dia, não acontecendo, né? Então, nesse caso da informação, transferir informação para os ouvintes, a gente tem que estar sempre inserido nessa informação. Eu acho que é muito importante vocês pensarem nisso. Se qualquer coisa que você esteja fazendo, seja apaixonado, seja futebol, seja música sertaneja, seja qualquer tipo de jornal da manhã, jornal da noite, estão falando de um meio ambiente, porque as pessoas estão inseridas nele. Então, essas notícias já faz parte. Ok? Então, aí, isso eu gostaria de deixar como mensagem principal hoje na minha conversa com vocês. E aí a gente teria 1000 temas para falar, né, de meio ambiente e tudo mais. Então, o Thiago me propôs até falar um pouco sobre preservação dos rios, né, que hoje é um tema também que nós devemos sempre estar atentos. Dentro da questão dos campos, no Vale do Paraíba, tem os principais rios do estado de São Paulo, né? E outros estados também, que é o nosso Rio Paraíba. Né? Então, se a gente parar para pensar como nós estamos tratando o nosso rio hoje, né? Como nós estamos inseridos no meio ambiente com o nosso rio, né? Sendo o nosso principal fornecedor, né? De água, que é um bem, vamos dizer assim, um dos bens mais. A gente tem que ter maior preocupação de preservação, né? Então, aí eu vim falar um pouco da preservação. Então, você consegue entender também o que é mata ciliar? Que vai proteger nossos... Então, para nunca mais a gente esquecer, a gente lembra dos nossos filhos. Né? Os nossos filhos protegem todo o nosso globo ocular. Sem eles, imagina sem eles e vem um areião e sopra no seu olho. O que será de você? Né? Mesma coisa que é o rio. Imagina a gente retirar toda a mata ciliar do rio, né? E achar que ele vai ficar de boa lá, né? Não vai acontecer nada com ele. Então foi o processo de crescimento das cidades e tudo mais, foram se ocupando as cidades próximas desse rio, né? Então, a gente foi retirando a mata ciliar sem nenhuma preocupação. Hoje, volta a nossa grande preocupação. Como estão as nossas matas ciliares aqui na nossa região e em outras? Né? Preocupando principalmente na questão do Rio Paraíba, que não é só o estado de São Paulo, é Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Ele chega até lá no norte, no Fluminense, na Serra da Bocaina, em São Paulo, e vai até o norte fluminense do estado do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam que são cerca de 1.120 quilômetros de percurso de rio. E todas as cidades sempre formadas nas suas beiras, né? Nos seus laterais. Então, como será que nós estamos com o nosso rio? Preocupante, né? Nós temos alguns desvios dele. E os principais afluentes também são os afluentes, que é o Jaguari, o Sucira, e tem mais um outro que está aqui na minha cola que eu esqueci. Então, pessoal, o que a gente pensa disso, né? Então, talvez essas informações podem ser passadas para os nossos ouvintes, né? De forma que a região norte, a gente já tem aí o Sucira e o Jaguari, né? Bem, assim, a maior percurso estão na região norte. O que nós podemos pensar nisso?
e que o meio ambiente pode estar influenciando nessas informações que são passadas de alagamento, né, como o Marcos Pérez citou, alagamento, enchente, rio comprido e tudo mais, né, e que mais informação podemos passar também, né? Então, essa preocupação é grande. A gente tem que pensar também nas questões do que o rio pode, que nós podemos então fazer para devolver para o rio isso aí, né? Projetos, sim, alguns projetos. A principal preocupação é que teve uma certa época, houve também a exploração da areia, né? Dos areiões. A gente teve vários assoreamentos em diversos pontos, então elas foram desmoronando, né? As margens do rio foram desmoronando. Então hoje a gente tem como recuperar isso, então basta uma boa vontade, né? Não só política, governamental e demais aqui, mas de nós também cidadãos, né? Eu acho que existe também um grande interesse, né, por parte de todos nós cidadãos, né? Então, a gente for lembrar, né, do passado, alguém acho que sabe muito mais que eu, e o Rio Paraíba, ele pode ser navegável, né? Podia até navegar mesmo, porque ele tem boa correnteza, tem boa largura e tudo mais. Agora a gente tem dados que Cachoeira Paulista e Guararema ainda é possível navegar nele. Em outros lugares a gente tem que pensar melhor. Ele também tem uma característica que ele não é um rio muito plano, ele tem, às vezes ele tem umas declividades, então por isso tem que estudar um percurso. Mas não impede de ser em certas localidades um rio navegável, seria excelente. Mas a nossa grande preocupação com o Rio Paraíba, a primordial, é o esgoto, né? O esgoto, todas essas cidades são pesadas no nosso rio. E a maioria, né, todas das indústrias também estão indo para o rio. Então, e aí o tratamento disso? Como nós estamos tratando o nosso rio? Então, não dá nem para a gente começar a falar, porque a gente vai a noite toda falando de contaminação e o que isso pode acontecer, pode causar, né, mais para frente, em nós humanos e também na vida dos peixes, dos outros animais que habitam no nosso rio, né? Então, assim, só para ter essa informação, teve uma recente estudo pela Universidade de Taubaté, e eles chegaram à conclusão que realmente o rio ele tem um grande teor de metais, que é o alumínio e ferro, que não faz muito bem a nossa saúde, né? Podemos ter até bastante prejuízo. E também, com essas contaminações, pode mudar geneticamente. Os peixes podem se modificar, até a água que tem que ser tratada, ela vai ficar mais cara, porque tem que tratar muito mais do que já se trata hoje, para não perceber. Então, tudo isso a gente vai ter que parar, pensar, refletir, informar. E de que forma? Assustadora, né? De que forma? A gente chega na rádio, conversa, né? E o nosso meio ambiente, como que vai ficar? E a cabeça das pessoas, como vai ficar? Como que nós vamos parar e pensar? Vamos chamar as autoridades para conversar? Talvez informações mais pesquisadores, né, da área, que tenham essas informações para nós. Então, a preocupação pode chegar a um ponto que a gente não tem mais o que fazer. Então, vamos deixar chegar nesse ponto, né? Talvez a gente conversando com as autoridades e que a gente pode fazer de projetos para melhoria, para essa educação ambiental, pode nos trazer bons futuros, né, para as nossas próximas gerações. Então, quando você fala da tal sustentabilidade, que é exatamente isso, a gente usar nossos recursos naturais agora, mas sempre pensando em quem está vindo aí pela frente. Né? E também pensando na questão de preservação, né? Aqui no São José, existem vários projetos lá, acompanhados com a Secretaria do Meio Ambiente, de recuperação das bacias hidrográficas. Vocês também não têm essas informações, né? São bons projetos, vale a pena conhecer, chamar uma entrevista, né? Tem diversas ONGs trabalhando com isso também, formam equipes e chegam nos locais que são mais prejudiciais e estão se recuperando. Então não é uma coisa impossível.
Então, a Secretaria do Meio Ambiente trabalha, a própria Prefeitura dando apoio a esse projeto, mas também nós poderíamos estar participando deles, né? De alguma forma. E a rádio é um veículo excelente para isso, né? Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Se é possível, mas basta que nós colocamos o nosso pensamento firme que nós fazemos parte desse meio ambiente. Sem ele, vai ficar difícil as nossas gerações futuras trabalhar na rádio comunitária. Talvez eles só vão falar de catástrofe e não vai dar tempo de ficar apaixonado e nem ouvir a música sertaneja, tá? Só contando uma coisa interessante, quando eu morei no Pará, eu morei no oeste do Pará. E lá foi trabalhado um projeto também de rádio comunitária com comunidades ribeirinhas. E foi excelente também o projeto, foi caminhando, trabalhando. Outros rádios também que eu conheci, Começa a Paz, conforme o Osmar comentou mesmo. Mas essa rádio era muito legal, assim, que a gente via nas comunidades, via só o que funcionava era o rádio do IBAMA, né? E tinha sido o rádio não funcionava. Então, existia assim, aí o pessoal falava, lá da cidade, falava assim, a Maria José queria avisar a mãe dela, lá do Pedreira, que ela vai receber o INSS dela, o salário do INSS dela, e vai mandar pelo ônibus do alemão, que vai chegar às 3h30. Então, só para você ter uma ideia de como que a rádio é importante para essas comunidades, né? E eles usavam esse veículo para falar. Então, só para você ter uma ideia. Morte, então, notas de falecimento, né? Aí vinha nota de falecimento, aí vinha casamento, era tudo através da rádio comunitária, tá? O dia que o barco do médico ia passar, o dia que o barco do cobrador ia passar, que às vezes muita panela, roupa, tudo no barco, né? O Zé do não sei das quantas vai passar com o barco e pediu, por favor, para todo mundo deixar lá o dinheiro da prestação. Era bem assim, vocês não acreditam, mas Então, eles usam isso como um veículo de se comunicar, né? Então, é muito regional, é muito linguagem mesmo, e meio ambiente é tudo isso. É trabalhar cultura, música, informação, tá? Então, nós não estamos fora, nós precisamos só dar notícia do Rio, que vocês já vão estar praticando o meio ambiente, e a natureza agradece, porque a natureza, ela vive por si só, né? É nós que dependemos dela, mas ela agradece quando a gente também está trabalhando junto com ela numa equipe bonita como é você. Então, olha, eu dou parabéns para vocês. Acho que vocês estão assim, caminhando pelo caminho mais, vamos dizer assim, mais correto que uma rádio comunitária deveria iniciar, né? E eu acho que eu estou sempre à disposição, quando vocês precisarem de mais informação, tem muita coisa para a gente conversar, né? E arrumar o tema, a gente vai para a rádio, eu fui uma vez, gostei muito, agradeço aqui também, o Chaka convidou, a gente falou um pouquinho, mas tem mais coisas que a gente podia fazer. E eu estou à disposição e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigada.